entrevista coletiva de Mano Menezes, o Grêmio perdeu e a Conmebol não deixa colocar as imagens. Então deixa o teu like, te inscreve, vamos lá. Um time bastante modificado em relação à goleada, ao resultado de goleada no domingo. Já era esperado que você mudasse o time, mas queria que você analisasse se deu certo ou não deu certo o que você imaginava. Bom, boa noite a todos. Penso que o resultado é reversível. Óbvio que pensamos que é reversível. Mas precisamos fazer boa parte daquilo que fizemos bem aqui, não cometer os erros individuais que cometemos quando sofremos os gols. Acho que a gente tomou 2 gols em 2 minutos, né? Aproveitar as chances quando surgem, como tivemos 3 oportunidades de ouro na primeira parte do jogo. Uma com o Edenilson, 2 com o Alisson, outra com o André, que entrou pela direita e precisa acertar aquele acabamento de jogada, porque a área estava muito limpa. Mas a estratégia só é boa quando o resultado vem, né? Acho que pensamos aquilo que tínhamos que pensar para o jogo, acho que colocamos um jogador a mais no meio para ter mais competição no jogo. Acho que a equipe se comportou bem nesse aspecto, principalmente na primeira parte do jogo. E aí, daí para frente, precisamos melhorar alguns aspectos. Acho que teremos voltas importantes que fizeram falta para a equipe nesses 2 jogos, que é Bright White e Kiki Oliveira. Acho que já teremos os 2 para sábado, num primeiro momento. E acho que com acréscimos, com um pouquinho mais de calma, sem ter esses apagões que tem custado caro para a equipe, já era antes um pouco de eu chegar, agora voltou a se repetir. A gente tinha parado um pouco de sofrer com essa dificuldade, mas é isso, é daí para frente. Mano, aqui, tua esquerda. Por que os jogadores do Grêmio têm tanto medo de jogar? Por que o Grêmio não se apresenta? Por que a gente vê um jogo de muita ligação direta? E queria também, se tu pudesse responder sobre a fragilidade defensiva do Grêmio. Só no primeiro tempo foram mais de 12 finalizações geradas do Alianza Lima. O que não encaixou ainda e o que precisa encaixar daqui para frente? Olha, o adversário é um adversário que também trabalha com bola longa, né? Trabalhou muito em cima do Guerreiro, do Paulo Guerreiro, por característica. É um jogador que retém a bola, é um jogador difícil de marcar. Acho que a gente marcou bem, tá? Em casa sempre teve volume contra todo mundo. E contra a gente também teve, tá? A primeira parte da tua pergunta é sobre jogar, né? Sobre jogar. Acho que a gente precisa melhorar. Tá? Em determinados momentos a gente simplificou demais, a gente poderia ter feito essa bola ter passado no meio-campo com mais tranquilidade, trabalhar um pouquinho mais curto, ter manejo e bola rodada de lado para lado. É que quando tu sofre pressão é mais fácil tu tentar achar o Alisson para disputar a bola lá, como foi a primeira parte, boa parte daquilo que a gente fez. Sempre tínhamos um jogador sobrando no meio, podíamos ter arrastado eles um pouquinho mais para o lado, né? São as dificuldades que a equipe tem, na minha opinião, e que dá muitas vezes uma confiança muito grande para qualquer adversário. E a gente precisa acabar com isso, sim. A gente precisa ter mais qualidade de jogo jogado desde trás, exatamente para que a gente também imponha dificuldade para os outros, essa dificuldade de marcar na frente, desgastar o adversário, ter uma saída mais qualificada. A opção hoje, por Serrote, já era para dar uma saída mais natural pela direita. Acho que em determinados momentos a gente conseguiu, mas precisa mais. Mano, aqui. Tu teve o período de parada agora para o Mundial, tu falou bastante a respeito da evolução que o Grêmio poderia ter, mas na sequência o Grêmio tem uma goleada sofrida para o Cruzeiro
e hoje uma derrota importante para o Alianza Lima. Agora tu menciona a necessidade do time melhorar. Minha pergunta é bem objetiva, mano. É possível melhorar com este elenco, com as peças que tu tem? Porque tu teve o período para ter uma evolução e nessa sequência o time não apresenta essa melhora que tu disse que é necessária. Vai apresentar. Confio que vai apresentar com os jogadores que temos. Estamos trabalhando para se trazer um jogador que possa ser um jogador que acrescenta, principalmente desse nosso meio-campo, que eu acho que precisa jogar mais. A gente já tentou, né, já trouxe Alex, que dá uma saída de bola um pouco mais qualificada, que pode ser usado como segundo e terceiro, mas eu acho que um pouco mais à frente está o nosso problema. Aí no cérebro de quem pensa, de quem cria, de quem acha um passe que é o passe decisivo, né? Hoje a gente tinha nesse jogador, a gente tinha com essa função Edenilson, mas penso que Edenilson é um extraordinário coadjuvante de armador. Mas precisamos de um armador que seja o nosso armador principal, que entregue para a equipe aquilo que toda a equipe precisa. A nossa também precisa. Mano, à sua esquerda aqui, ainda dentro desse tempo de treinamento, cerca de 10 dias depois da volta, da pausa, o que foi treinado nesse tempo, nesse período, que não está conseguindo acontecer dentro de campo? Porque, como disse que o colega, foram 2 derrotas complicadas contra o Cruzeiro em Minas Gerais, agora também uma derrota em uma fase mata da Copa Sul-Americana, numa fase da repescagem. O que foi treinado que não está sendo executado dentro de campo? Sempre falar em cima de derrota é algo complicado, né? Provavelmente não foi treinado nada, por isso que o time não está conseguindo executar. Mano, aqui, tua frente, mencionasses agora a necessidade de encontrar alguém para o meio campo para achar o passe, para qualificar esse jogo, que era algo que era um diagnóstico teu, que a gente falou em outras entrevistas, antes ainda da parada para o Mundial de Clubes, nessa pausa grande no calendário. O Cristaldo e o Monsalve, eles não entregam o que tu quer para essa posição de armador? É necessário que um outro jogador venha para cumprir essa função? E ainda, tem um jogo contra o Vasco sábado, que é um jogo com voltas como o Bright White, como o Christian Oliveira. Como administrar isso, tendo em vista que é um jogo fora de casa, contra um adversário como o Vasco, e na semana que vem tem que reverter o resultado. Então, em tese, é um jogo de brasileiro com pressão, com a derrota para o Cruzeiro. O jogo de hoje com uma pressão que gera para o jogo contra o Vasco e também para a semana que vem. Nós não tínhamos nenhuma dúvida que passaríamos um período muito difícil no nosso retorno, né? A realidade do jogo do Vasco é a seguinte: nós viajamos depois do jogo de hoje, chegamos em Porto Alegre por volta de 9 horas da manhã de quinta-feira, e sexta-feira viajamos para jogar contra o Vasco no sábado em São Januário. Então você sabe exatamente que não dá para fazer quase nada, a não ser, teoricamente, explanar, fazer aquilo que a gente pode fazer, tá? O Vasco jogou ontem, tem um dia a mais de recuperação, em 3 dias isso significa 33% a mais, é bastante. Então, temos que pensar nisso também, mas não dá para fugir da regra. A gente tem 4 situações como essa, só temos o jogo em casa e o jogo do Alianza Lima. Então, vamos pensar no Vasco. Acho que algumas coisas boas podemos tirar daqui, não muitas, mas boas, sólidas, e ajustar com a volta dos jogadores, que eu acho que será importante para dar um pouquinho mais de personalidade para esse do meio para frente, tá? Eu acho que nós precisamos mais em termos de armação, que foi a tua pergunta inicial, tá? Se eles entregarem mais, eles podem ser os jogadores, mas isso não está acontecendo nesse momento. A gente tentou, a gente colocou, né? Não sei se não vamos perder Monsalve aí por uma luxação de ombro naquele lance em que ele disputou e saiu, tá? Então, vamos ter que encontrar soluções ou armar a equipe também um pouco diferente nesse momento, com 2 linhas de 4 e 2 atacantes mais centrais, né? Trazer, talvez, Alisson para dentro, para ser esse jogador que se aproxima mais do atacante. São as coisas que temos tentado,
Chegamos a treinar isso para o jogo do Cruzeiro, com o Alisson um pouquinho mais para dentro, quando o Bright White não tinha condição de jogar. Ainda temos que trabalhar um pouco mais. Ele já fez essa função, mas há muito tempo não faz. E tem que encaixar a equipe para entender os movimentos, é o que a gente está fazendo. Mano, aqui o senhor falou no início da parada ali, né, em algumas entrevistas antes também, de um time entregar mais no segundo semestre. O senhor falou agora de novo que falta essa entrega. Por que está faltando essa entrega no momento, depois dessa parada, depois dos treinamentos, depois da conversa? Por que essa entrega ainda está faltando no time? E aí vai muito nessa questão do sistema defensivo. São 6 gols, né, nos últimos 2 jogos. É uma situação que volta a preocupar o senhor também, algo de atenção de novo, e parece que se repete assim como uma bola de neve. Eu acho que, tirando o nosso lado direito defensivo, de um modo geral, a gente teve uma boa postura defensiva. Tanto que a equipe foi atacada e proporcionou, né, um enfrentamento, eu acho, bem forte em termos defensivos, no nosso miolo de zaga. Marcamos um cara difícil de marcar, vocês sabem disso. E praticamente ele não tocou na bola em termos de conclusão, né? Então, esse miolo esteve bem. Eles forçaram bastante pelos lados, às vezes escapou um pouquinho. Esse enfrentamento mais forte do lado escapou dos 2 lados. Acho que se eu não estiver enganado, o primeiro ou o segundo gol iniciou de uma disputa pelo lado esquerdo. A bola era nossa, né? Estava no nosso controle. Essa é uma coisa importante ainda. Acho que precisamos continuar avançando nessas disputas, ganhar esses duelos. O jogo é muito assim, né? Principalmente um jogo de Sul-Americana. A Aliança joga o jogo assim, né? Disputa. Tem um técnico argentino. A filosofia dos argentinos, quase, você sabe tão bem quanto eu, né? Em todos os times está presente esse tipo de jogo. Então, você tem que duelar com eles e tem que ganhar esses duelos. Então, acho que a gente precisa melhorar nesse aspecto. A outra coisa, para não deixar sem resposta a questão dos 10 dias, o Brasil é tão absurdo em termos de treinamento que nós achamos que 10 dias o treinador vai entregar uma melhora significativa. Eu acho que a gente fez uma boa primeira parte desse treinamento, que é a parte física, que é a parte de introdução de força para a equipe, mas a gente nunca teve Bright White, a gente nunca teve Vila Sante nesse tempo de treinamento, a gente nunca teve Kiki, porque você sabe o que aconteceu. Então, assim, isso criou acidentalmente quase que uma incapacidade de treinar a equipe principal, que vinha sendo a nossa equipe titular. Então, não dá, né? Vocês viram aí, de um modo geral, tirando algumas exceções, alguém foi bem, um aqui, outro ali, mas os outros ainda vão passar por esse período, que nós também vamos passar. Espero que a gente estabilize essa parte defensiva de novo, que já tinha conseguido. Não tem como você vencer jogos tomando 2 gols por jogo, você sabe disso, é matemático. E a gente voltou nos 2 jogos e sofreu 4 e sofreu 2 hoje. Então, acho que a gente precisa melhorar sim e parar com isso de novo, para poder ambicionar, primeiro, voltar a vencer no Campeonato Brasileiro e depois reverter o jogo da quarta-feira na nossa casa. Mano Menezes, o sincero Mano Menezes. Tá aí a coletiva aí do Mano Menezes. O Grêmio perdeu por 2-0, agora ficou complicado, né? O Grêmio precisa reverter esse placar 2-0. Mas vamos combinar, nada é impossível para o Grêmio, né? 2-0, gente. Tá, o jogo tá 2-0, começa 2-0, mas tem mais 90 minutos. Vamos fazer um gol no primeiro tempo, no abafa no segundo, fazer mais um, no finalzinho tentar achar o terceiro ou levar pros pênaltis. Thiago Volpe. A redenção do Volpe, gente. Eu acredito, né, cara? A gente tem que acreditar. A gente tem que lotar a arena, fazer um caldeirão. E vamos combinar, esse time não é nada demais. Vamos tocar uns 3 nesse time aí. Vambora, vamos pra cima. Difícil acreditar, né? Depois de tomar um 2-0 bem tomado. Mas vambora, gente. Tá? Bora. É triste, desculpa aí o descontentamento aí, a tristeza. Desculpa, sou gremista, né, gente?